Muito bom dia, bem-vindos a mais um ano, é a primeira edição de 2026 aqui da Revista da Semana. Com grande prazer que voltamos a estar juntos e, sobretudo, também saber que o telespectador está connosco e que tenha tido uma quadra festiva agradável e uma passagem de ano melhor ainda. Meus amigos, bom dia. Estou aqui com o Carlos Cabaça, o Fernando Bambi e também o Manuel Pinheiro. Bom ano novo. Não, obrigado. Pinto. Mas já para te endereçar também um bom ano para ter êxitos. E para os nossos telespectadores, quer em território nacional como na diáspora, desejar também um bom ano, que os seus projetos sejam coroados de êxito. Tudo aquilo que trabalharam em silêncio em 2025, que faça ruído em 2026. Ok. Cabaça, foi boa a passagem de ano? Mais ou menos. Okay. Bom dia, sim, João Pinto, bom dia, Dr. Pinheiro, Dr. Bambi e a equipe técnica do programa, e em especial a todos os telespectadores dessa magnífica estação televisiva. Portanto, passamos, né? Passamos, estamos em 2026, auguro que todos os angolanos tenham sucesso nesse ano, sobretudo a classe mais pobre, né? Mas quanto a mim, a passagem de ano foi normal. Ok, para ti também. Bom dia, João. Bom dia, Dr. Cabaça. Bom dia, Dr. Pinheiro. Aproveito a oportunidade para felicitá-lo publicamente, porque completou recentemente, não é? Mais um ano de vida. Só faltava um pouco aqui ao meio. As felicitações de bom ano a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Muito bem, pelo que sei, todos têm um ponto prévio, né? Vou começar mesmo já por si, Bambi. Sim, um ponto prévio está relacionado com uma preocupação que tenho vindo a acompanhar na província do Uís, onde diariamente se assiste à exploração desregrada de recursos naturais, particularmente do ouro, sobretudo nos municípios do Songo, Uís, Quiteixa e Negais, e fruto da falta de mecanismos de regulação dessa atividade por parte do governo da província, temos vindo a assistir o incremento da exploração de forma clandestina e com consequências muito drásticas para o ambiente, mas também com o surgimento de informações de pessoas que perecem nas matas por conta dessa prática clandestina. Dizer, pessoas que morrem. Né? Que morrem, obviamente. Então, queremos aqui deixar o nosso apelo ao governo da província do Uís, no sentido de encontrar mecanismos para regular a exploração legítima do ouro, provavelmente com investimentos de empresas nacionais e estrangeiras, de tal forma que os cidadãos consigam tirar partido disso, mas que também consiga se preservar o ambiente e a sustentabilidade para as próximas gerações. Uma corrida ao ouro que ainda há muito medo em se falar, né? As pessoas quase que não falam. Acaba-se. Sim, o meu ponto prévio é para dar uma nota positiva ao governo da província de Luanda, quando foi inaugurada a estrada, a Rua da Suave, a famosa Rua da Suave, daí da zona do Jacinto Tipa, a comarca de Luanda, a estrada de Catete. Por acaso passei por lá e está uma obra muito bem feita. E daí, meus parabéns ao governo da província de Luanda. Afinal, é possível colocar a estrada nos nossos bairros, né? Pinheiro. Então, o meu ponto prévio é um ponto muito emocional. Está muito ligado ao desempenho da nossa Seleção Nacional de Futebol, que já levantou muita polêmica. E o ponto prévio vai dirigir-se a que é necessário apurar responsabilidades, porque o futebol faz parte da nossa engrenagem também de vida. E então não pode ser destruído por um grupo restrito de pessoas. Eu ouvi comentários dos mais profissionalizados, dos diversos dirigentes desportivos, e achei que é preocupante também nos organizarmos nós, mesmo que os adeptos, os adeptos, nós os contribuintes que pagamos os impostos para que o desporto sobreviva, e também dizer que apelar
que os treinadores angolanos de futebol têm que estar organizados, porque a contratação arbitrária de um técnico de futebol devia também responder a um parecer prévio da organização, digamos assim, dos treinadores de futebol nacionais. Nós só podemos contratar estrangeiro quando no interno não temos capacidades internas. E eu acho que nós sim temos capacidades internas suficientes para termos um treinador de futebol em condições que se dedica a isto e que organiza as coisas devidamente e não, digamos, uma organização de tipo, digamos, arbitrária, quer dizer, chama este, chama aquele, quer dizer, antes de 6 meses destituir um treinador que tinha um trabalho prévio, bem consolidado, para depois nos engajarmos numa competição continental, cujo desempenho foi um vexame para o nosso país, porque o nosso país também já organizou eventos e porque os resultados anteriores demonstrariam que desta vez tínhamos estar mais elevados. Quer dizer, está aqui um professor, quando um aluno tem rendimentos assim, é porque alguma coisa está a passar. Portanto, é necessário que as autoridades angolanas reflitam sobre isto que está a passar, tomem as medidas adequadas para que, de facto, o futebol venha a reencalerrar. Mesmo que isso passe por tomada de medidas mais duras, no sentido de que haja uma organização que respeite a expectativa do povo angolano. Medidas duras como tipo a gabonesa? Até pode ser. No Gabão não houve meias medidas. Muito bem, então está aqui o ponto prévio dos nossos comentaristas. Vamos dar início. Vamos começar por falar exatamente do balanço da quadra festiva. Cabaça, a quadra festiva, portanto, no balanço policial, dizem, na Operação Sentinela, é aquela que mais salta à vista da parte da segurança pública. O porta-voz Mateus Rodrigues avançou que foi tranquila, detidos 115 cidadãos, 83 em flagrante delito. Portanto, os números foram avançados em conferência de imprensa. Esta é a parte mais visível. Isto é, quando se faz o balanço, começa-se pela segurança. Sim, claro. E aqui permita-me parabenizar também o trabalho da Polícia Nacional. Portanto, a polícia soube manter a ordem e a tranquilidade pública. Andei aqui pela cidade e verifiquei que havia mesmo tranquilidade pública. Aí, nota positiva para a Polícia Nacional. Agora, adentrando na quadra festiva como tal, claro está que nós tivemos uma quadra festiva muito negativa. Muito negativa por quê? Porque as famílias não têm poder de compra, as famílias vivem dificuldades enormes. Daí que passou-se a considerar a quadra festiva como um momento completamente normal, quando em verdade não devia ser assim, né? Eu penso que há que se repensar, sobretudo a quem governa, há que repensar o modelo de governação, tanto as políticas públicas que têm sido implementadas para devolver a felicidade das famílias na quadra festiva. João Pinto, não vi aquela euforia que nós tínhamos antigamente, com movimentos de bolo e outras gasosas e por aí afora. No fundo, eu não posso dizer que a quadra festiva, enquanto analista, correu bem. Não correu bem, porque o facto de eu, se calhar, ter condições para comprar um bolo não quer significar que devo considerar a quadra festiva como sendo, tanto, um momento positivo. Há que repensar, João Pinto, o nosso modelo de gestão enquanto país para devolver, como eu disse atrás, a alegria às famílias. Claro está que uma minoria dos angolanos conviveram bem, que têm condições, mas a grande maioria dos angolanos passaram quadra festiva só com a sorte de Deus e atravessaram para 2026, que se espera um ano melhor. Essas são as minhas primeiras notas com relação a isso. Pinheiro, há quem diga que, portanto, independentemente das palavras do Cabaça, há quem diga que o mais importante é o convívio. Não, eu sublinho duas variáveis importantes para
para correlacionar. De facto, para além das dificuldades, dos desafios existentes, é necessário avaliar o pilar segurança pública, e o pilar, digamos, comportamento dos cidadãos. A nossa Polícia Nacional, nossos órgãos de defesa e segurança, têm experiência em assegurar grandes eventos e as festividades do fim do ano, incluindo o Natal, pode se enquadrar em eventos de alto risco e que as nossas autoridades conseguiram realizar uma demonstração clara de que nós temos autoridades bastante coesas, capazes de assegurar grandes eventos, como estes que nós vivemos. Há um problema aqui do comportamento de alguns cidadãos angolanos que lamentamos porque não acataram as orientações das autoridades e muitas dessas situações levou alguns angolanos a óbito ou na destruição de patrimônio ou ainda na alteração de suas vidas, o que é uma situação que nós lamentamos. Qualquer quadra festiva desta natureza, para além das dificuldades que possam existir, o mais importante é a reflexão e a convivência salutar entre as pessoas. E penso que entretanto, isto foi conseguido. Eu, por acaso, também tive a experiência de ter andado um pouco e vi que, onde eu passei, vi uma boa relação entre as pessoas. Mesmo nas vias públicas, vi segurança, vi, digamos assim, profilaxia e notei que as coisas estavam bem asseguradas. E é um momento que passou e que devemos continuar nas próximas atividades, no próximo ano, né? Neste ano, no fim do ano, já teremos boas conclusões para, digamos, dizer que as festividades não é um fim em si próprio, mas que é um momento importante de unidade, de coesão familiar e também de coesão nacional. Portanto, isto é importante aqui reafirmar e afirmar. Muito bem. Vou cumprimentar o Domingos das Neves. Domingos das Neves, bom dia, bom ano novo. Bom dia, bom ano novo também para si. Está fresquinho. Olha, não podia ser diferente. Muito bem. Então, Bambi. Bem, neste balanço. Aproveitando a frescura de todo o Domingo das Neves. Bem, o balanço que se pode fazer é o balanço positivo, acima de tudo, no quesito de segurança pública. Embora, noutros quesitos, a quadra festiva, por exemplo, tenha sido marcado por vários atos de abuso sexual em várias províncias, embora sejam atos que não estejam diretamente relacionados com a própria quadra festiva, mas o facto de terem ocorrido exatamente nesse período constitui uma preocupação para ser destacada. Aliás, nos últimos tempos vêm-se multiplicando esses comportamentos abusivos por parte de alguns jovens e também adultos. Em relação à convivência, bem, podemos dizer que também é possível. É verdade que a quadra festiva já teve as azáfamas mais radiantes em tempos idos, não é? Em que, pronto, todo mundo dava conta que estava mesmo em ambiente festivo. Mas claro que os tempos são outros, mudaram-se as vontades e concomitantemente aquilo que já disse o Dr. Cabaça, a carência do nível de vida das famílias aumentou, o que terá limitado certas famílias na aquisição
de bens para poder suprir ou fazer face a este momento. Mas o quesito convivência social e familiar esteve muito bem presente. As famílias alegraram-se com o pouco que estava ao seu dispor. A segurança pública, do modo geral, verificou-se sem aspectos de realce em desacato à ordem. Então podemos considerar que, pronto, do Natal ao Ano Novo, viveu-se aquilo que os angolanos tinham a possibilidade de viver, na expectativa que, pronto, as próximas quadras festivas possam, pronto, para além da alegria, pronto, trazer mais algum equilíbrio por parte das famílias, porque acreditamos que a essa altura do novo ano, muitas já são as famílias que estejam a fazer as contas à vida em como sobreviver no mês de janeiro. Muito bem. Das Neves, Domingos das Neves, estamos aqui neste primeiro enquadramento, né? Ver como é que viveu, como é que vê, que balanço faz da sua perspectiva? Bom, em termos de segurança, o balanço é positivo porque notou-se o empenho, aliás, como sempre nessas ocasiões, das forças de ordem a assegurarem o melhor para o país inteiro. E as notícias de que eu tive acesso é que houve um grande trabalho de asseguramento da ordem pública durante estas quadras festivas. E, oxalá fosse assim sempre, este empenho da Polícia Nacional e dos agentes da Força de Ordem. Agora, o Natal em si, como sabemos, aliás, essas festas, como sabemos, elas marcam muito a vida das pessoas. Para nós, os angolanos, são das festas mais importantes. É um bocadinho como o Thanksgiving na América, que tem o ápice da festividade. E para Angola, nós sempre mantivemos essa tradição. É verdade que até o Estado, no âmbito da sua laicidade ou anticatolicidade, no tempo, ao invés de falar de Natal, falava a festa da família. E faz todo sentido. E o Natal é mesmo a festa da família. Agora, o que tem que se considerar, de facto, é que nota-se uma precariedade social muito grande, resultado de políticas públicas mal aplicadas, e isso, na medida em que os gestores públicos e toda a sociedade não nos colocarmos a refletir para procurar soluções para os problemas, nós, um ano após outro, vamos ver o deteriorar da situação. Tanto que a palavra mais usada durante esta quadra festiva foi "está duro", né? A frase. Exatamente. Está duro. Então, quer dizer, eu acho que notou-se com maior acento este ano que há, de facto, uma grande diferenciação entre a pobreza, que é onde estão a maioria dos cidadãos, e a riqueza, onde estão a minoria dos cidadãos. Notou-se, se fizermos, mesmo às vezes nas redes sociais, nos ajuda muito as redes sociais, porque circulam imagens, nota-se a grande diferença do rechear da mesa dos ricos e do empobrecer da mesa dos pobres, né? Quer dizer, eu acho que a ideia não é que os pobres têm de ser ricos também, mas eu acho que os cidadãos, todos nós, temos que viver naquilo que é o aspecto mais importante, que é a felicidade das pessoas. A felicidade das pessoas é ter o essencial para comer, o essencial para viver, o essencial para conviver. E esse essencial, quando falta, gera problemas sociais. E eu acho que, e até eu tive a conversar isso com a minha esposa, dizer, olha, eu, se decidisse, se tivesse poder de decisão, no dia 31, eu fechava todas as igrejas, porque as pessoas, o que é que fazem? Por causa mesmo das dificuldades sociais, muitas delas,
e por não terem nada para partilhar neste dia com os outros, muitos se refugiam nas vigílias nas igrejas. Quer dizer, eu sou o contrário a isso. Esses dias são dos poucos dias que temos que estar em família. As famílias têm que estar juntas, mas a pergunta é, as famílias vão estar juntas como se não há nada para partilhar? Tá bem? Então, quer dizer, eu acho que temos que repensar o sentido da vida das pessoas e o sentido do bem-estar das pessoas. O bem-estar e a felicidade têm que estar na base daqueles que governam para garantir que cada um, na medida das suas possibilidades, se sinta feliz lá onde está e nas condições que tem. Mas eu acho que as pessoas não podem se habituar, como disse alguém, não se podem habituar a sobreviver na precariedade. A precariedade, a miséria, não é uma condição de vida que pode ser normalizada. Isto aqui, normalizar isto é o mais anormal que pode acontecer. Então eu acho que dos prós e contras, a minha reflexão vai de facto nesta grande preocupação, que se nós quisermos medir o barômetro social, temos que vir nessas festas aqui, porque é nas festas onde vemos aquilo que o pouco ou muito que as famílias têm para poder celebrar o dia da família, ou o dia do Natal, ou a passagem do ano, como quisermos. Então, isso quer dizer, já antes de mudarmos, é uma pergunta para todos. A quadra festiva, o balanço positivo feito em questões ligadas à segurança pública, mas não se pode dizer exatamente daquele que é a condição familiar. É isso? Não, já me entendo. Desculpe só, queria só, na esteira do que disse o Dr. Bambi e o Dr. Pinheiro, sobre questão positiva, que a quadra festiva depende da conversa, da interação entre as pessoas. Não, nós não podemos minimizar o sofrimento da população. A quadra festiva não depende de conversa. A quadra festiva é mesmo festa, com bolo, com pudim, com outras coisas mais. E quando isso não tem, nós não devemos ficar felizes. Tal como os meus colegas disseram que tudo correu bem. Não, não correu bem. Porque o Natal é festa, Natal não tem conversa, Natal é mesmo festa. E se nós estivermos aqui a elogiar constantemente os erros, naturalmente quem governa vai perceber que as coisas estão bem, afinal as famílias passaram bem o Natal. Há que nos preocuparmos todos, porque a satisfação de qualquer governo é a felicidade das famílias, ou seja, o fim último da governação é a felicidade dos cidadãos. E a grande maioria dos cidadãos, como disse muito bem o Dr. Domingos das Neves, não tem condições para festejar o Natal. Nós não podemos achar normal um cidadão, tanto para ter acesso a um bolo, tem de ir a uma administração municipal. São questões vergonhosas e extremamente graves. Para um país tanto rico do ponto de vista de riquezas naturais, passa aqui a redundância, nós temos petróleo, madeira, diamante e outros recursos naturais. Já não podemos aceitar que o cidadão no dia 25 para comer bolo tem de ficar numa fila de uma administração municipal. É vergonhoso para todos nós. Daí que, no completo, João Pinto, eu penso que a quadra festiva tem aqui uma nota completamente negativa. Independentemente de haver segurança, essa é uma conversa, mas a felicidade das famílias não depende só da segurança, tanto garantida pela Polícia Nacional, e muito bem, depende das condições que se coloca para cima da mesa, né? Era só para dar essa aposta. Não, o meu pronunciamento, o meu comentário subjacente é que, de facto, a quadra festiva passou, os problemas subsistem. É necessário que os nossos quadros, os angolanos, que estão nos diversos níveis de decisão econômica, decidam, mas pensando em Angola. Porque grande parte das pessoas até podem estudar em Harvard, podem estudar em Lisboa, ou mesmo que fosse em Pequim, ou em Moscovo, ou se até mesmo Havana. Se não pensarmos Angola, não pensarmos na resolução dos problemas dos angolanos, nós vamos ter muitos problemas.
E problemas esses que estão ao nosso alcance resolver. É necessário inverter o paradigma da equipe econômica. A equipe econômica tem que pensar mais no angolano. Pensar no angolano significa buscar soluções locais. Nós não podemos sacrificar o nosso povo em prol de interesses outros. E as opiniões, os pareceres técnicos que são emitidos devem ser o mais alargado possível nesse quadro. E isso porque qual é o problema que muitas vezes os países subdesenvolvidos têm? É que os seus técnicos gostam de ser elogiados noutras paragens, mas sem resolver os problemas dos seus países. E aí isso... O doutor também gosta de elogiar aqui os erros. O doutor também gosta de elogiar os erros. Aí isso eu gostava de sugerir um filósofo latino-americano, Henrique Dussel, que fala do pensamento, questão do pensamento, o pensamento eurocentrista, que impede buscar, digamos, soluções locais. Portanto, eu acho que muitos dos problemas que nós temos no país também têm caráter, necessitam de um certo reposicionamento filosófico. É necessário pensar o problema dos angolanos a partir do contexto angolano. Portanto, não esperemos que sejamos elogiados pelo FMI, ou sim, a instituição do Bretton Woods, ou elogiado pela União Europeia. É bom que sejamos elogiados pelos angolanos, porque são os angolanos que vivem conosco. Pois bem, mais um parceiro? Sim. Bem, na verdade nós não pretendíamos branquear a questão das más políticas públicas, até porque nós fizemos referência de que ao longo da quadra festiva verificou-se a carestia de vida. Então, se há carestia de vida, é porque tem havido falhas em algumas políticas públicas que visam proporcionar o maior nível de realização e satisfação familiar. E até porque quando nos referimos de que muitos são os angolanos que, passado a quadra festiva, já estão a fazer contas à vida, é porque é uma nota, não é, do quão difíceis têm sido as políticas públicas direcionadas para a satisfação, não é, da vida familiar. Entretanto, é fundamental aqui deixar um apelo às autoridades governativas, aos gestores, aos mais variados níveis, no sentido de que devem importar-se mais com a vida do próximo, com a vida do concidadão. Aliás, por tudo que aquilo nos deu a ver, por exemplo, a nível do país, várias festas, algumas delas patrocinadas por governos provinciais, constatamos que, quer dizer, foram investidos milhões para shows de pirotecnia e outros eventos que acredito que esses recursos muito bem geridos se calhar poderiam ter um melhor direcionamento para a satisfação dos anseios familiares. É claro que a diversão é necessária, mas para nada adianta gastar tantos milhares em shows de pirotecnia quando realmente parte significativa das famílias não tinham absolutamente nada para comer. É certo que muitas dessas atividades contaram com investimentos de pessoas, de entidades singulares, mas também há muitas daquelas que contaram com dinheiro público que realmente deveria merecer um outro fim. Aliás, estamos a começar o ano de 2026 já com empréstimos de dinheiros para acudir às questões públicas. Então, acho que deve haver muita racionalização, não é, daquilo que é o bem público, sobretudo que seja investido mais para aspectos que visam
dar sustentabilidade das famílias e que as famílias não consigam ter apenas o pão para comer e o bolo na quadra festiva, mas que tenham a possibilidade de comer o bolo sempre, não é? E poderem... Não é que não tiveram mesmo a possibilidade de comer bolo até na quadra festiva, né? Nós invertemos a pirâmide. Nós não podemos aceitar, com devido respeito, que o governo gaste dinheiro para shows de pirotecnia quando o cidadão está com fome. Esse dinheiro, como disse, isso faz parte da festa. Sim, mas a festa de estômago vazio não é festa. Aquilo é mesmo pirotecnia, tal como disse o doutor Bambi, e muito bem. Temos de inverter, João Pinto, temos no nosso país de inverter tanto o curso de governação. Inverter o curso de governação, não estou aqui a querer dizer que o partido A ou B tem que sair. Não, não é isso, para ficar claro. O que estamos aqui a dizer é que nós temos um governo que, em alguns momentos, se torna insensível. E quando um governo é insensível, a população sofre. Daí que nós temos de cobrar, tanto para que os nossos dirigentes passem a ter sensibilidade humana, porque não faz sentido gastar milhões e milhões para shows de pirotecnia, fogos de artifício. Ninguém come fogo de artifício. As pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de condições. Por isso é que nós vemos que a grande maioria dos cidadãos, como disse muito bem o Dr. Domingos das Neves, refugia-se às vigílias, né? E fazem bem aqui, diferente do Dr. Domingos, porque se não tem nada em casa, eu fico na igreja, vou orar, vou rezar, o que for, mas e nem vê pirotecnia. E não vê pirotecnia, que é melhor, mas João Pinto, temos de inverter a nossa política de governação. Eu, particularmente, João Pinto, vivi Natal fazendo, as minhas irmãs, a minha mãe, fazia bolo com aquela panela, metia a lata de leite ali e com carvão, né? No carvão, mas nós éramos felizes. Hoje, um grupo pelo menos se podia fazer isso. Exatamente. Hoje um grupo tem dinheiro, enche a mesa e depois publicita, enquanto que o pobre continua à espera daqueles restos de comida e depois vão para o contentor de lixo buscar. Isso entristece qualquer angolano sério, né, que vai para as televisões fazer debate e não procura tanto de espaço para ser nomeado. João Pinto, eu acho que, para além desse problema emotivo que está a ser aqui levantado, acho que o mais importante é fortalecermos o pilar de solidariedade. Solidariedade, porque a solidariedade também faz parte do apanágio do nosso povo. Mas e isso, até isso não pode ser feito como se fosse toda a gente a precisar, toda a gente de mão estendida, não é? Não, eu só estou a lembrar de que, sim, porque a solidariedade muitas vezes é uma forma de dominação também. Não, as dificuldades são reconhecidas. Ninguém passa por cima das dificuldades existentes. Mas, para além desta componente, porque assim, nós temos que olhar para frente. Vemos um momento difícil, temos que olhar para frente, mas temos que propor também algumas correções. Então, isso vamos falar, vamos ter a expectativa para este ano. Muito bem. Vamos só concluir. Eu não sei se tem alguma coisa quanto ao primeiro tema. Tudo dito? Sim, não, quer dizer, é só para acrescentar. De facto, nós temos que começar essa retrospectiva, na verdade, é uma consciência, é uma consciência que nós temos daquilo que é a nossa realidade, né? Nós temos os aspectos positivos, mas também temos aspectos negativos, que são muitos. O que temos que fazer é nos esforçar para sobrepor o aspecto positivo sobre o negativo, sem esconder aquilo que é negativo. Porque o problema às vezes é isso. O problema das pirotecnias e coisas assim, e das vigílias é a tentativa de esconder aquilo que está mal, né? Nós tentamos fazer, demonstrar o melhor debaixo daquilo. É como se havia umas imagens que corriam, por exemplo, aqui na Marginal, essas grandes torres, mas debaixo tinha gente a pedir, debaixo desses grandes prédios que estão construídos aí. Quer dizer, há uma contradição nisto, que é o país, né? Fazemos os fogos de pirotecnia, que custam milhões de dólares, de kwanzas, sei lá aquilo que e ao mesmo tempo aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas estão a assistir, a maioria daquelas pessoas estão a assistir esse fogo de pirotecnia, não jantou,
e provavelmente no dia seguinte não ia tomar o pequeno almoço, porque não tem nada mesmo. Expectativas para 2026, Pinheiro, começa o curso. Não, a minha expectativa é que, pronto... Esse quadro, 2026, se cá estivermos, vamos... Acho que vamos nos manter. Vai mudar o... Não, vamos nos manter. Então, a questão é... Não, espero que... É muito para se falar. Na economia, sim, na política vai ser já... Na política, começo pela política, que é a parte também que é a expressão, digamos, reduzida da economia. Na política, 2026 será um ano de muita movimentação, dado que é um ano pré-eleitoral e que os mais diferentes partidos vão tomar posições sobre diversos acontecimentos, vão tomar posição. E os cidadãos também poderão tomar, digamos assim, as suas posições no âmbito do exercício dos seus direitos, direitos fundamentais, direitos e liberdades fundamentais. Agora, a expectativa no âmbito econômico. No âmbito econômico é necessário pensarmos na recuperação daquilo que se designa por soberania de consumo. É necessário que os angolanos em 2026 melhorem a sua condição de vida. Isso passa necessariamente que os decisores aos mais diversos níveis pensem em Angola, pensem em angolanos permanentemente para que, de facto, consigam resolver as questões do nosso país. Esse filósofo Dussel diz que a maior parte dos economistas são pobres. Ele diz que a maior parte dos economistas são pobres. Não sei se uma razão para isso. Não sei se os economistas existem mesmo para resolver problemas econômicos. Portanto, esta é uma grande interrogação. Então, é necessário porque grande parte desses economistas passaram em grandes escolas, academias, nos países ocidentais, mesmo nos países de orientação socialista, mas é necessário dizer que em certos contextos essas pessoas não pensam o contexto local, portanto pensam em função dos seus, de maneira indeterminada. Por isso é que muitos países que formam pessoas para gerir não formam só em economia, mas em business. Pois, efetivamente. Em business, talvez essa realidade nos falte. Então, é necessário que quem está a esse nível de decisão pense essencialmente em Angola e se descole desse pensamento que eu designo. Não sou eu que designo, é o Dussel e outros que designam como pensamento eurocentrista. Quer dizer, pensamento que visa favorecer os bancos estrangeiros, tanto as instituições estrangeiras. Pensamento que visa buscar excessivamente cooperação externa, quando não se esgotou a componente interna. Portanto, nós temos que pensar Angola, e isto é muito importante. Isto é muito importante porque isso vai incidir no nosso patriotismo. É necessário que as populações, os nossos concidadãos, continuem a merecer a confiança, continuem a ter a confiança nas instituições. A confiança nas instituições passa também por resolver esses problemas que estamos a ver, que são problemas básicos, mas que molestam o cidadão. Agora, eu queria terminar. Nós vamos dar muito tempo a esse espaço, não é? Sim. Era só para... Sim, queria só concluir aqui que é necessário elevar a felicidade interna bruta do povo angolano. Porque um povo que vive grandes privações, certamente que não está preparado para a tomada de grandes decisões. Portanto, é necessário fortalecer nossos compatriotas, é necessário resolver os problemas do povo angolano. E resolver o problema do povo angolano é o quê? Não é necessariamente dar as coisas, é tomarmos iniciativas corretas, é tomar decisões corretas,
é fiscalizar corretamente as coisas e é dar as coisas a quem necessita. Muito bem. Doutor Domingos das Neves, essa observação é interessante, né? Portanto, não sabe se os economistas são ricos. Por acaso eu estive aqui a fazer um exercício e dessas pessoas que têm muito dinheiro, não vejo assim pessoas economistas, né? Nem o Bill Gates. Bem, qual é a expectativa que tem? Eu neste aspecto, sou muito ceticista, porque acho que Mas pior já não fica, né? É? Pior já não fica. Não, pode piorar, pode piorar. Infelizmente, quando se faz pouco ou se faz mal, a tendência é deteriorar. E o deteriorar-se é natural quando exatamente não se faz bem ou se faz mal. Eu acho que nós, no ponto de vista social, como vemos, os problemas continuam a se agudizar. E eu acho que se nós não... Eu sempre defendi a necessidade de instaurarmos as chamadas discussões públicas sobre os assuntos públicos. Aqui, o assunto da minha vida, da vida do Dr. Cabaça, isso se calhar não interessa a ninguém. Mas os assuntos que incidem na minha vida e na vida do Dr. Cabaça, isto tem interesse público. Então, interessa discutir. Por exemplo, discutirmos sobre a qualidade da água que temos na mesa. Quem nos garante a qualidade da água que temos sobre a mesa aqui para consumir? Nós não temos, e a sociedade não tem essa capacidade de discutir isto. Não há espaços para isto. Não há ideias que promovam isso. As pessoas, a nossa sociedade civil, infelizmente, é etiquetada quando tenta tomar decisões para determinadas discussões. E eu acho que... Está muito politizada a discussão. Infelizmente. Quando deveria ser sobre cidadania como tal. Enquanto não tivermos essa nova consciência de que os problemas de todos, temos todos nós que opinar por meio de discussões públicas, eu acho que vamos continuar a ter esses problemas e remendar soluções. O remendo de soluções não adia os problemas, é mesmo o remendo. E o remendo rebenta a qualquer momento. Então, eu acho que nós temos que procurar soluções duradouras. E as soluções duradouras não saem da cabeça de uma só pessoa. As soluções duradouras saem de muitas cabeças. Uma cabeça a pensar é bem, mas muitas cabeças a pensar é melhor ainda. Então, temos que... Este é um princípio que existe aqui. Mas quando o doutor fala em remendos, tem receios de alguma convulsão social? Não é. E o nosso país, a nossa gente, nós os angolanos, não somos propensos às convulsões sociais. Nós temos mais propensão a procurarmos discutir. Só que não há esse espaço para discutir. Então, quando não existem espaços para discutir, as pessoas propendem a outras nuances. E exatamente por causa disso. Isso é como a força da água. Não é? A água procura sempre um lugar para escoar, por mais barreiras que se coloque. Então, eu acho que uma das coisas que temos que fazer é exatamente isso. É tentarmos, se quisermos procurar os antídotos, os remédios para os problemas sociais. Ao invés de procurarmos máscaras, temos que discutir sobre eles. Uhum. Esse é só um aspecto social. Não, como são muito expectativas e vai-se falar de muita coisa, vamos só ver aqui o introito de cada um, depois fica a mesa aberta. Exatamente. Para trocar ideias. Bambi. João, na verdade são mesmo expectativas, só que as expectativas acabam às vezes não se concretizando. Mas como cidadão, uma das principais expectativas para 2026 volta a ser aquilo que eu defendi no programa anterior, não é? A redução dos níveis de pobreza extrema de Angola, que faz com que a condição de Angola, essa Angola que nós estudamos nos manuais do ensino geral como um país grande e belo, rico inclusive, não é? Então contrasta, não é? os níveis de pobreza extrema
que nós temos contrasta com esse rótulo de Angola enquanto país grande, belo e rico. Mesmo com aquele ouro que estão a tirar no IS. Sim, porque... Imagina-te, João, se não existirem políticas para uma melhor exploração e uma melhor racionalização, ainda que se explore o ouro nas condições que se explora, os níveis de pobreza não se vão resolver. Imagina-te que, por exemplo, com essa azáfama do ouro, pelo menos sabe-se que muitos dos meninos em idade escolar, pelo menos aqueles que tiveram a possibilidade para integrar o sistema de educação e ensino, estão a abandonar por conta, não é? Por conta da necessidade de encontrar uma oportunidade por conta do ouro. E perceba que isso... Porque as famílias não têm condições para os alimentarem? Bem, não se trata de não ter condições para os alimentar, mas trata-se de uma oportunidade, de tentar abraçar uma oportunidade sem saber que, por exemplo, ao abraçar a atividade de garimpeiro e abandonar, não é, a sua formação acadêmica, não é, pode obviamente comprometer também o seu futuro. Agora, oxalá que e aproveitando o que disse o Domingos das Neves, será que a nível local os meios de comunicação, a sociedade civil têm debatido sobre essa matéria? Por que as pessoas abandonam para irem lá à caça do ouro? É claro que não há debates nesse sentido. Então? Não há debates nesse sentido. Daí que constitui uma preocupação para nós, não é? O ouro e os outros recursos naturais são uma dádiva para os angolanos, mas claro que eles só poderão contribuir para a nossa felicidade se por acaso também existirem programas e políticas públicas bem direcionadas para, não é, a melhor racionalização e os investimentos ou reinvestimentos para promover a empregabilidade. Quanto isso não acontecer, naturalmente, a pobreza será a nossa eterna companheira. Vamos ouvir. Sim, a pobreza não deve ser nossa eterna companheira, doutor Banda. Essa discussão tem de ser... isso, por isso que, lamentavelmente, se não fizermos isso... Tem de ser removida no mais breve, curto de espaço de tempo possível. João Pinto, a minha expectativa, não tenho grande expectativa, infelizmente. No ano de 2026, digo aqui enquanto país e não de modo individual, mas analiso essa questão da expectativa em 3 dimensões. A primeira dimensão política, a segunda econômica e a terceira dimensão social. Da dimensão política, permita-me dizer, João Pinto, que esse é o ano que os políticos precisam do povo, os políticos precisam de cidadão e vão fazer papel de Jesus Cristo, porque avizinha-se ali tanto as eleições em 2027 e vamos começar a ver muitas doações, muitos aliciamentos por parte tanto dos políticos para com a população. Daí que entendo que teremos aqui uma grande azáfama do ponto de vista da política. Do ponto de vista da política partidária, do ponto de vista da economia, João Pinto, nós não teremos grandes crescimento. O país não terá grandes avanços. A olhar pelo início do ano, estamos a falar em pouco menos de 15 dias, tanto o país já tem dificuldades financeiras, já vamos recorrer a financiamento. Os financiamentos não são maus, são bons, qualquer país desenvolve-se com financiamento, desde que sejam aplicados tanto no interesse público, no interesse de todos os cidadãos. Do ponto de vista social, vamos encontrar dificuldades prementes aqui a olharmos para aquilo que é o Orçamento Geral do Estado de 2026, onde a área social, infelizmente, foi suprimida do ponto de vista da robustez da sua fatia. No fundo, João Pinto, não é o que se espera, mas enquanto analista, permita-me dizer que nós teremos um ano de 2026 muito mais difícil do que o ano de 2025. Espero que esteja errado. Se estiver errado, melhor. Mas essa é a minha análise enquanto notas introdutórias com relação a esse tema.
Está o debate alargado então, portanto há outras dimensões nessas três que foram vistas aqui pelo Carlos Cabaça, há certamente outras cujas expectativas a minha expectativa não é tão apocalíptica como um dos outros. Eu almejo que muito trabalho. Para já, acha que a equipe econômica vai ouvir o seu conselho? A equipe econômica deve reconsiderar as opções, algumas opções. Mas acha que vão ouvir os conselhos da sociedade civil? É necessário. Há diversos fóruns onde a matéria são abordadas. É necessário que os acadêmicos do nosso país, as pessoas que se dedicam à ciência, comecem também a falar. Comecem a falar, porque às vezes o nosso diálogo não é racional. Quer dizer, alguém está a falar de arroz, mas o outro também está a falar de feijão. É necessário que nós tomemos os debates como coisa séria. Os debates têm que ser racionais para permitir quem está na posição de tomada de decisão entender o que é que se está a propor. Nós não, de nada serve. Há um ditado até, não sei se é meio angolano ou adaptado, que tristeza não paga dívidas. Portanto, nós de lamúrias não vamos passar. Nós temos que olhar para frente e ver as coisas não do ponto de vista não é lamúria, não do ponto de vista sentimentalista. Não é lamúria. Doutor, estou a falar. Sim, mas isso é debate. Não, está bem, mas estou a falar quando você falou, isso não é comício, isso é debate. Eu posso interromper quando quiser e o doutor também interrompe quando quiser. Quando você dizer falou, que criticar o governo é lamúria, não é nada disso. Criticar o governo é um ato eu não te cívico. interrompi, eu estou no uso da minha palavra. De criticar o governo quando as coisas estão mal. Calma. E elogiar, tenha calma. Eu sou tranquilo por natureza, só não permito, enquanto cidadão, que o doutor enviosua a minha fala, quando diz que... nós temos mesmo de criticar o governo. Esse é o grande problema. Chamou aqui os acadêmicos, ok. Os acadêmicos... Eu estou no uso da palavra. Está bem, mas eu posso interromper esse debate. Não pode interromper, porque quando você falou, eu não lhe interrompi. Portanto, eu estou... Efetivamente, o tempo é igual. E há uma coisa que devo dizer, que a tua opinião é igual à minha, tem o mesmo valor. Claro. Não penses que és mais angolano que eu. E isso, se estiveres a pensar assim, estás errado. Não, eu não disse isso. A ver? Pois, porque você a querer me interromper. Tenho de interromper esse debate, não é comício. Não podes, porque eu estou falar da sozinho, palavra. vai a um comício, isso é debate. Não, eu estou a falar, quando isso você é falou, debate, isso a boa educação, doutor, quando tem se dito, em castelhano se diz, quando um não habla, outro se calla. Sim, mas isso é em Cuba, em Angola é diferente. Então isso é necessário entender isso. Aqui em Angola é diferente. Por que não te calhas? Aqui é debate. Por que não te calhas? Está bem, tá bem. Portanto, é necessário ver a noção. Aliás, esse é do rei João Carlos a Hugo Chávez. Tá vendo? Hugo Chávez falava de uma conferência, assim a interromper o rei, e o rei dizia, olha, por que não te calhas? Então, é necessário ver esta questão. A questão é que nós temos que fazer debates racionais a vários níveis, quer dizer, aqui na televisão, nas ordens profissionais, na sociedade, chamada sociedade civil, alinhada ou não. Aqui o doutor Domingos das Neves falava que havia um déficit de debate. Talvez exista, mas há muitos espaços de debate. Nós temos. Por exemplo, acabou recentemente a conferência da CIASTE sobre a reconciliação. É um espaço de debate que há um Conselho Econômico Social, há os CACs. Portanto, há um conjunto de instituições que existem, os quais têm que ser melhor explorados. Existem as universidades, o seu centro de investigação. Está aqui ao meu lado um professor catedrático. Portanto para mim... Ainda não sou catedrático, mas já sou doutor, mas já vai a caminho de professor catedrático. Portanto, nós estamos aqui a ver que há espaços, sim, de debate. Agora, os espaços têm que ser melhor explorados.
tem que ser melhor explorado. Acho que me percebeu mal. Não lhe percebi mal. Quando falo de discussões públicas, eu não estou a falar necessariamente de conferências, porque as conferências podem ser direcionadas. E é o que acontece. Eu, quando organizo uma conferência, eu convido as pessoas da minha conveniência. Então faço a conferência. Isso não é discussão pública. Mas também isso não é científico, doutor. Convidar a pessoa da conveniência. É científico? Não. Ou na ciência há regras, doutor. A ciência comporta contraditório. Um contraditório, digamos, digno, né? Agora, quando eu estou a falar de discussões públicas, não, é neste sentido. Doutor, agora, quando o senhor diz, não, eu não duvido que existam conferências. Existem conferências, sim senhora. Mas as conferências não são sinónimos de discussões públicas. Não é isso que eu quero dizer. Porque a discussão pública tem uma outra nuance. Doutor, só quero terminar nos seguintes termos. Não, que as expectativas que existem expectativas. As minhas expectativas são as seguintes, que espero que o ano de 2026... ainda não fez a expectativa daquela hora. Não, que em 2026 que se consiga recuperar a soberania de consumo. Soberania de consumo é que digamos, se consiga pagar a dívida pública, se consiga, digamos, diminuir a taxa de inflação, os preços baixarem. Portanto, são essas expectativas que eu tenho. E no campo político, penso que também haverá um melhor exercício dos direitos fundamentais. Portanto, com tudo que se avizinha para as eleições gerais de 2027. Portanto, são essas minhas expectativas. Falando aqui de... Bambi. Não, tinha pedido um ponto. Okay. Posso? Bem, eu apenas queria, uma nota quando o doutor faz referência dos acadêmicos falarem. Os acadêmicos têm muitas formas de falar. Às vezes a sua fala nem sempre em espaços públicos. Os acadêmicos podem falar por intermédio de publicações científicas, podem falar por intermédio de livros. Mas agora é preciso saber, será que os decisores, aqueles que tomam as decisões, são sensíveis, não é, em buscar aquilo que a ciência, por exemplo, fala, aquilo que os acadêmicos, pelo menos, conseguem buscar das suas investigações. Infelizmente, pouco ocorre essa conexão E notava-se na altura em que a Universidade Católica fazia aquele relatório anual sobre... Era desprezado. Pois, vários relatórios foram produzidos, mas não foram tidos e achados. As decisões foram sempre tomadas à margem, não é, daquilo que são as formas dos debates dos acadêmicos. Então, é importante que haja mesmo também da parte de quem toma as decisões, não é, vontade de poder saber o que é que a ciência, pelo menos, diz para determinadas situações, de tal forma que os problemas que nos afligem não sejam tomados, não é? Não sejam buscadas soluções baseadas simplesmente no empirismo. Então é preciso que haja esse casamento. E de quando em vez é importante que se solicite mesmo a academia. O que é que a academia pensa diante do problema que temos? Não é? O que é que as ordens, associações profissionais, o que é que pensam sobre esse problema? E claro que no fim é possível, não é, fazer-se um balanço e ver qual é o melhor caminho que se pode optar para a resolução de um determinado problema. Isso sim. Mas são poucos os decisores que gostam de ir à universidade, de debater, não é? Não percebi? São poucos os decisores públicos que vão às universidades para debater. Infelizmente não há esse casamento, não é? E se vão lá para tirar fotos e pronto. Discursar. Isso também será por conta dos prestígios que as universidades têm, ou do prestígio? Bem, porque é mais fácil até quando eles se apresentam a dizer que são da Academics ou da Institute, não sei o quê, do que falarem que estudaram aqui no ensino público, não é? Não, mas João, imagina que nacional, muitos temos parte apreciável dos nossos dirigentes, não é, que estudaram nas nossas universidades. E temos gente muito competente, não é, que faz a diferença lá fora, não é, que estudou mesmo na Universidade de Agostinho Neto, que estudou na Universidade Católica. Então, é importante que
não olhemos para as nossas instituições com desdém. São nossas e nós precisamos potenciá-las de tal forma que elas possam produzir, não é, mais acadêmicos competentes, possam produzir mais conhecimento que seja necessário para a transformação social. Ok, nós daqui a pouco vamos ao intervalo, vamos continuar a falar das expectativas, mas tens pedido um ponto de ordem. Sim, pedi um ponto de ordem, porque nós, quando o Dr. Domingo dizia precisamos de uma discussão pública, não está a falar sobre as conferências, porque as conferências são direcionadas e há convite. Todas as conferências realizadas no país tens de ter um convite para lá estar. Se não tens convite, não entras. E convite agora eletrônico, né? O que o Dr. Domingo dizia faz todo sentido, João Pinto, porque enquanto a política colocar a academia e os cidadãos no cafrique, nós não vamos ter um país desenvolvido. Nós tivemos aqui sinais de jovens que gostam de leitura, jovens que gostam de investigação acadêmica para a melhoria do país, e os jovens foram presos. Estamos a falar do processo histórico dos 15 mais 2, né? Jovens estavam a ler livro e prenderam os jovens porque estavam a ler livro. E não é esse país que nós queremos. Nós temos jovens que reclamam os seus direitos, também são presos. Como é que nós queremos se circunscrever tanto o espaço público tem conferência? Há que se dar mesmo espaço a todos os cidadãos, porque para discutir o país não precisamos ser licenciados, nós precisamos discutir o país com a classe dos zungueiros, com a classe dos motoqueiros, para perceber o que é que eles pensam sobre o país, o que é que eles estão a fazer, o que é que fazem com aquilo que ganham. Porque se ficarmos o país completamente politizado, para ser nomeado tem que ser do partido A, para ter uma boa vida tem que lutar para ser deputado. Tanto um professor universitário não sonha sequer construir uma casa, porque o que ganha tanto é quase nada. Então, as discussões públicas que o Dr. Domingo dizia, e muito bem, devem ser dados espaço para que os cidadãos discutem as questões do país. No fundo, João Pinto, se nós continuarmos a elogiar os erros, porque estamos na televisão, a estranhar, porque temos que elogiar para continuar na televisão, nós não estamos a ajudar o país, e a história um dia há de nos cobrar pelo facto de estarmos constantemente a elogiar os erros, tanto por cima do sofrimento da grande maioria dos angolanos. Vamos continuar, depois teremos um outro assunto que, aliás, os temas todos interligados. Daqui a pouco, depois do intervalo, volto aqui com os convidados residentes, comentaristas aqui da revista de imprensa. Até já. Porque é a partir das políticas elaboradas pelos partidos que os países também costumam dar o seu salto. Pode esperar muita coisa, portanto, este ano, em termos partidários. Domingos das Neves, começam assim. Não, eu acho que não no meu ponto de Vai vista, continuar o domínio. No meu ponto de vista, não se espera muita coisa, porque o problema está hoje. Ainda hoje temos uma predominância praticamente bipolarizada da questão partidarizada no país, né? Nascem novos partidos, é verdade, isto é bom, é um bom sinal, mas a ideia é o que nós temos como nós concebemos a noção de partido, este é o fulcro, é o fundamental, porque é ali onde eu falo, por exemplo, também da necessidade de fazermos discussões públicas. De repente, nós vemos que há agora uma espécie de liberalização dos partidos políticos, de partidos políticos novos, não sei o quê. Portanto, há uma engrenagem que nós não se percebe muito bem quais são os mecanismos reais que se utilizam para facilitar ou não a constituição de um partido político. E numa sociedade aberta, normal, isso é um problema que não se devia colocar mais. Isso é um problema de reticências que já não se devia existir. Porque bastaria haver vontade política e os números necessários que as pessoas podiam. Porque faz parte de um dos direitos dos cidadãos a constituírem-se em partidos políticos.
porque a partir dali tem uma noção política, uma proposta política para um país. Mas para nós, acho que isso ainda não é bem assim. Isso tem que obedecer um ditame de pessoas que decidem sobre isto ou não. E eu acho que é nessa base que eu estou a dizer que não vejo aflorar grandes novidades, porque enquanto não mudarmos a base da concepção da necessidade das políticas partidárias, quer dizer, e a necessidade de garantir o exercício desse direito fundamental que é dos cidadãos, que é de constituírem-se em partidos políticos, eu acho que vamos continuar na mesmice, com algum embelezamento de discurso, mas não vai passar disso mesmo. Uhum. Acha que sim? Não, eu acho que... eu acho que não há números clausos na Constituição de partidos. Existe uma legislação... Nós vimos isso no passado. Existe uma legislação de partidos e que existem as instituições. A legislação estabelece parâmetros para a constituição de partidos. Esses partidos que surgem, vêm animar o nosso cenário político, são bem-vindos, na medida em que a realização dos direitos de participação política passa necessariamente por via dos partidos. Esperamos que esses partidos apresentem os programas para que nós, enquanto cidadãos, verificarmos se esses programas, digamos, encerram nossas legítimas expectativas, para nós podermos fazermos as devidas opções. Apesar de que muitos de nós temos as nossas opções já feitas e este ano do Congresso vem pela. Bom, vamos aguardar. Vamos aguardar que venha a ser convocado e que estatutariamente se cumpram os procedimentos estabelecidos. Haverá acha que vai haver muita jogada de bastidores este ano? Não, bastidor não digo, não há por que haver bastidores. O MPLA é um partido estruturado territorialmente de Cabinda da Cunene do Mar-Leste e estatutariamente e nos termos da Constituição vai-se cumprir aquilo que está perspectivado pelos órgãos do partido. Ok. Cabaça. Em termos partidários, político-partidários. Eu gosto muito de falar da política partidária porque eu sou daqueles que pensam que os políticos fazem parte da franja mais ingrata da sociedade. Na grande maioria das vezes enganam muito o povo, fazem sofrer o povo. Mas pronto, nós teremos um cenário político com muito movimento e aliás já tivemos no ano passado com o Congresso do Partido UNITA, com múltiplas candidaturas, diga-se aqui de passagem, e agora teremos o Congresso do Partido MPLA, que é tanto um partido robusto, é o maior partido no país e que sustenta o governo esses anos todos, né? O que se espera é que, efetivamente, no MPLA haja a possibilidade das múltiplas candidaturas, porque é assim em democracia, e aliás o MPLA, enquanto partido com responsabilidade de Estado, deve ser um partido exemplar, e exemplar deve tanto dar espaço a quem preenche os requisitos estatutários para concorrer tanto ao cadeirão máximo do partido MPLA. Só assim estaríamos a falar de democracia, tanto dentro do partido MPLA. Tenho estado a dizer que quer queiramos, quer não, aceitemos ou não, mas o MPLA com problema, o país tem problema. Se o MPLA estiver de saúde, o país está de saúde. Por quê? Porque é o MPLA que sustenta o nosso governo. Vamos aguardar, João Pinto. Claro está que surgiram também no nosso cenário político outros partidos, como o Prajá, Partido Liberal, liderado por um jovem, aqui diferente do Dr. Pinheiro. Eu não considero os novos partidos como animadores. Eu considero como partidos políticos, tal como considero o MPLA e considero a UNITA, a FNLA, tanto, e o PRS, partidos tradicionais. Tanto, não podemos reduzir os novos partidos, porque fazem parte
do cenário político, e à medida que o tempo vai passando, quer o MPLA, quer a UNITA vão perdendo gás, porque a juventude também vai ganhando terreno no espaço político, e é assim que tem de ser, né? Vamos aguardar, João Pinto. Espero que corra tudo bem, porque, como eu disse atrás, tanto o MPLA é o partido que sustenta o governo e é o partido que tem de dar maior exemplo do ponto de vista do exercício da democracia. E só será possível quando haver tanto múltiplas candidaturas. Não, eu só queria dar... Não, é assim, as múltiplas candidaturas existem nos mais diversos estatutos dos partidos, e no MPLA também existe. Mas não são as múltiplas candidaturas que dão o caráter democrático de um processo eleitoral ou de um congresso. Portanto, o que dá o caráter democrático a um congresso é o procedimento devido estatutário. Não é... Doutor Pinheiro já está a provocar aqui os outros. Não estou a provocar. É só para dizer que não é pelo fato de haver... Desculpa, só mesmo uma nota rápida. Não. É rápido, permita-me só, com todo o respeito. É rápido, com todo o respeito. Doutor, permita-me só, com todo o respeito. Não me interrompa. Não é democrata, mas permita-me só. Não. Quero só saber se já viu um campeonato com uma equipa jogar sozinha. Não vou ceder a isto. Quem faz pergunta aqui é o João Pinto. É o João Pinto que faz pergunta, não é o colega. Mas é necessário dizer que não são, quer dizer, é necessário dissipar isto da nossa sociedade, de que as múltiplas candidaturas é que representam a democracia. Nós temos exemplos em várias partes do mundo. Quantas vezes em Portugal mesmo, que é o país mais próximo de nós em termos de constitucionais, etc. Quantas vezes não houve uma só candidatura nesses partidos? Mesmo no PS, mesmo no PSD. Portanto, para mim, não é a múltipla candidatura que confere o caráter democrático a um Congresso. O que confere o caráter democrático a um Congresso é o procedimento devido, seguir o procedimento devido, o procedimento estatutário devido. O doutor Sozinho está enrolado. Então, se alguém se predispor em concorrer... É o que dá o caráter democrático. Não, só estou a dizer, só estou a esclarecer que não é necessariamente o caráter, tanto a existência de múltiplas candidaturas que dá o caráter democrático a um Congresso. A múltipla candidatura é um procedimento. Não, está bem. Pode ser. Não é pode ser. Pode ser seguido, mas também o não ser seguido. Eu só queria dizer que as múltiplas candidaturas é um procedimento que você está dizendo. As eleições no Vaticano são democráticas. Isso não tem nada a ver, eleições do Vaticano com o MPLA. No Vaticano, o Papa é eleito por uma eleição censitária até. Portanto, é só para dizer que o que dá o caráter democrático aos processos eleitorais... Qual é o problema em falarmos que no MPLA tem de haver múltiplas candidaturas? Eu não estou a discutir. Todos os cardeais são elegíveis. Eu não estou a discutir a questão de um partido. Eu estou a defender a ciência política. Eu estou a defender a ciência política. Na ciência política não é a existência de vários candidatos que dá o caráter democrático. Até há partidos que combinam. Doutor, o que Quem é sabe se o partido combinou uma candidatura, múltiplas candidaturas? Não. O que eu devo dizer aqui, o que devo dizer, e de acordo com os procedimentos adequados e com a legislação em vigor, o que dá o caráter democrático é que o Congresso seja convocado por quem tem competência para o efeito, pelos órgãos. Isso não é caráter democrático? Não, isso é procedimento. Deixa-me, mas é isso que dá caráter democrático. É isso que dá o procedimento. É o procedimento que dá caráter democrático. Não é isso. O fato de não haver múltiplas candidaturas não invalida um Congresso. Ninguém está não dizendo invalida. Então não lhe retira
caráter democrático. O MPLA, enquanto bem. partido que Isso é sustenta o governo... Não, mas eu não estou a defender. Permitir eu não estou a defender se há ou não há candidaturas. Eu só estou a defender um elemento. Está a defender que a mal o MPLA, está a defender mal. que a ausência de múltipla candidatura não significa tanto a ausência de democracia, porque o caráter democrático de um processo... E o procedimento não define a democracia também. O caráter democrático de um congresso depende de um conjunto de procedimentos. E um desses procedimentos é que os órgãos competentes, legítimos, estatutários, convoquem e que o Congresso tenha quórum e que as deliberações tenham tomado em liberdade. Tá bem. E isto é que dá o caráter democrático a um Congresso. Vocês não me manipulam a mim, eu tenho experiência política. Não. Mas vocês manipulam outras pessoas. Está manipulando. Não brinquem. Eu tenho experiência política e consigo confrontar qualquer adversário político. Nós não somos adversários. Nós não somos adversários políticos. Não, vocês não me enrolam a mim. Eu passei, não sou ameaçado, não, sou alertado. Olha, passei na escola da UJC. Passei na escola do Partido Comunista de Cuba. Portanto, eu tenho experiência de luta política e de debate político. Nós passamos nos becos. Sim, a nossa experiência é baseada na verdade. Doutor Pinheiro, é a favor ou contra as... Não, mas diga ao doutor para não ameaçar. Não, sem ameaça. Sem ameaça. Aliás, o debate tem que ser racional. Tem que ser, não estou ameaçado. Não, mas eu estou só a acentuar que tenho experiência política. É a favor ou contra as múltiplas candidaturas? Não, eu não, quer dizer, eu não me situo no campo das opções, se sou a favor ou sou contra. Não, eu sou do melhor procedimento que foi adotado pelas instituições. Está a fugir aqui. Portanto, eu não... Está uma fuga para frente. Não tem coragem de responder isso. Tem experiência. João Pinto, eu pedi a palavra, peço desculpa. É o seguinte, são desses analistas como o doutor Pinheiro que o país não precisa. E eu vou dar exemplo. Isso está errado. Está errado, doutor Cabas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não há melhor opinião. Porque não há melhor opinião. A tua opinião tem o mesmo valor que a minha. Está a ver? Você não me pode impedir. Não tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Porque eu também só estou a opinar. E isto é assim. E a Constituição da República de Angola, a lei de imprensa, os tratados internacionais que o país assinou, me garantem falar. Claro. Por isso é que eu estou a dizer que tenho experiência. Tenho experiência da abordagem de temas políticos. E ninguém põe em causa isso. Já posso falar, João Pedro? Posso? Avança. É o seguinte. No último congresso do MPLA, do saudoso presidente José Eduardo dos Santos, concorreu sozinho, venceu com 99,9%, sozinho. Depois de 2 anos já não prestava. Mas as pessoas vieram para a televisão, analistas, diziam, não, ele é o único que nos dá oxigênio, que nos dá não sei o quê. Depois de 2 anos já não prestava. Esse é o perigo que as pessoas têm enquanto analista na figura do presidente João Lourenço. Quando o presidente João Lourenço sair, o doutor Pinheiro terá um outro discurso. Eu não defini. O que estamos a dizer aqui, para o bem da democracia... O meu discurso é meramente acadêmico. Para o bem da democracia... O meu discurso é meramente acadêmico. Não, porque é que ele está a infundir. Não, está a infundir uma coisa que eu não disse. É melhor corrigir já. Eu aqui, o meu discurso é meramente acadêmico. Não visa defender ninguém. Claro. Já posso falar? Não, eu sou político, mas é meramente acadêmico. Bem, daqui a pouco vou passar já para eu já vou mesmo terminar. Há um perigo enorme naquilo que nós falamos, porque as coisas ficam gravadas. É preciso que nós trabalhemos no sentido do país se tornar democrático. E a democracia do país, quer queiramos, quer não, passa pela democracia do MPLA. Por isso é que eu estou a dizer, é normal que no MPLA tenha vários candidatos interessados a concorrer para o cadeirão máximo do partido. Qual é o problema? Desde que eu não ponho em causa o estatuto, ponto final. Mas eu não ponho em causa isso. As pessoas não o meu único aditamento é só dizer o seguinte, que a democracia, o caráter democrático de um Congresso
não se resume à existência de múltiplas candidaturas. É isso que eu disse só. Bambi. Está a ver a diferença que nós temos? Eu sei ouvir, doutor não sabe ouvir. Não, eu também fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Vamos ouvir. O que é que tem a dizer nesta... Portanto, isto vai, de alguma forma, avivar a memória. Não digo, há discussões até dezembro. Sim, João. Parece que já é tradição, em anos pré-eleitorais, acender-se a chama da disputa política entre os mais variados concorrentes ao poder. Não obstante já se ter dito a polarização que existe entre duas principais forças políticas, mas é importante não deixar por parte a emergência de novas formações políticas que exatamente virão enriquecer o debate político e trazer novas opções para aqueles que eventualmente estejam indecisos entre os partidos que polarizam o discurso político. Mas também será um momento em que provavelmente feridas internas poderão ser abertas por parte de várias formações políticas, quer aquelas que já têm alguma tradição, como formações políticas históricas, mas queremos augurar desde já que esse ambiente político que se abre nesse ano seja o mais saudável possível e que, acima de tudo, prevaleça a tolerância pela diferença. Isso é muito importante para a questão da democracia, que é importante saber ouvir os outros, não é? As diferenças, muitas das vezes, são importantes, ajudam a enriquecer o nosso discurso. E que todos, independentemente da formação política em que estiverem, são úteis e importantes para esse debate, mas que, acima de tudo, sejam concebidos os programas que serão colocados ao escrutínio em 2027, que de facto permitirá os jovens e não só poderem optar pelo projeto político que apresentar um melhor programa de governabilidade. É verdade que, em relação a isso, nós precisamos ainda crescer muito, porque muitas das vezes as opções pelo voto não passam pelos programas, não é? Nem sequer sabemos o que é que o programa contempla, mas por conta de fatores históricos ou de outra natureza, acabamos por depositar o voto numa formação, mesmo sem saber o que é que ele perspectiva em termos de desenvolvimento político, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de diplomacia, etc. Então, mas é a favor ou não de múltiplas candidaturas? João, múltiplas candidaturas são sempre uma possibilidade que não pode ser deixada de parte. Aliás, sempre que existirem várias candidaturas, pessoas com requisitos para tal, acho que é aquilo que se vive noutras paragens. Acho que a sua implementação nas forças tradicionais só virá exatamente contribuir para a maior coesão e, quiçá, evitar aquela animosidade que muitas das vezes se assiste de forma não oficial, mas que depois acaba parando também nas redes sociais. Em suma, o ano político vai ser bom. Bem, bom, quer dizer, o ano político será intenso. Agora, bom vai depender da riqueza do conteúdo
que os programas e os atores políticos trouxerem. Isso é que vai trazer a riqueza, sim. Ok. Bem, estamos já para além do tempo, vamos... Então, eu só queria aqui esclarecer uma coisa, que eu, quando falei dos partidos que vão animar a cena política, não pretendi diminuí-los, porque formalmente os partidos são todos iguais. É só para as coisas ficarem claras. Ok. Dia Mundial da Paz, Dr. Pinheiro. Dia 1 de janeiro. O Dia Mundial da Paz... Papa é uma instituição instituída pela Igreja Católica. O Papa Leão XIV falou da questão da... No fundo, trazendo um pouco da ideia que é preciso que as pessoas estejam desarmadas e desarmantes. Convivência, boa convivência, no fundo. Portanto, o Papa Leão XIV falou, instituiu esta data. Mas para nós temos 3 dimensões. Temos a data não foi instituída por Leão XIV. Não foi Leão XIV, foi pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica. Não, só uma coração. Então, portanto, Paulo, sim. Nós temos... Também entende, se o doutor Pinheiro não é católico. Não, quer dizer, isto não me impede de dar uma opinião, né? Não me impede, doutor Cabaça, fica calmo, que isso não me impede. É só dizer que nós, particularmente, nós até temos um Dia Nacional da Paz. Temos que é o 4 de abril. Portanto, para nós angolanos, a paz é um requisito, é um pré-requisito para o exercício de outros direitos, que é fundamental a sua manutenção. Mas não é só a paz institucional essa que nos permite fazer grandes programas, é também a paz entre nós. Portanto, a paz com o João Pinto, com o doutor Cabaça, com o doutor Das Neves, diz que lhe ameacei. Não, por amor de Deus. Não, eu sei, divertido. Pensei que fosse mesmo já algo consumado. Não é. Portanto, a paz é fundamental. A paz é importante porque é o primeiro requisito para a boa convivência. Até para a realização dos nossos projetos pessoais. Já não falo da realização de projetos de Estado. Os projetos de Estado também necessitam de paz. Portanto, é uma data que devemos respeitar, observar. Naquela que fica a mensagem, no concreto, Bambi, portanto, esta incidência, já a mensagem de Natal foi mais ou menos na mesma perspectiva. Esta incidência que tem o atual Papa em chamar a atenção para todos esses conflitos, chamar a atenção, e falou do Sudão, falou do RDC, falou do RCA, estou a termo, né, aos conflitos africanos muitas vezes esquecidos pelas grandes potências. Pois, João, o discurso por si só é positivo, mas o discurso em nada, quer dizer, não ajuda. O discurso é positivo, mas o que é certo, a realidade no terreno nos demonstra um quadro bastante concreto, ok? Porque se a data do dia 1 foi institucionalizada como o Dia da Paz, mas a nível do mundo nós assistimos a vários episódios que de facto desrespeitam essa data. E, como não bastasse, existem vários conflitos na Europa, na América e em África, e que praticamente, quer na véspera da data e depois da data, ocorreram conflitos. Aqui mesmo na República Democrática do Congo, no leste da República Democrática do Congo, houve ataques a 1 de janeiro, o que significa dizer que houve um discurso de paz, mas os beligerantes no teatro das operações praticamente em nada, quer dizer, nada fizeram para materializar este princípio. 2 dias ou 1 dia depois do Dia da Paz, bem, assistimos à invasão da soberania venezuelana com a explosão, com um ataque aéreo à cidade de Caracas, para não falar de... E é o que tudo indica, e dizem agora da Regi,
que a situação está mesmo complicada, inclusive para Nicolás Maduro. Em Caracas, sim. Em Caracas. Eu por acaso, estive a acompanhar alguns canais internacionais e vi as imagens que circulavam nos vídeos de como foi feito ou está a ser feito o ataque. Naturalmente, pronto, não se sabe qual será o desfecho disso. Mas, claro, é só para dizer que há um discurso muito lindo do Papa Leão, mas que o mundo ainda está muito longe de viver essa paz, na medida em que continuam a proliferar a norte, a sul, a leste e a oeste, os conflitos que praticamente contribuem para hipotecar as aspirações do desenvolvimento das comunidades. Okay. Era desejável que, de facto, este discurso pudesse ser interiorizado pelos atores políticos. Tá. Portanto, fala-se muito, quando se fala do Dia Mundial da Paz, Domingos das Neves, vamos muito para as questões beligerantes, bélicas, letais. Mas João Paulo II tinha um discurso que falava do verdadeiro nome da paz ser a justiça social. Sim, na verdade os papas, a intenção dos papas quando instituíram esse dia, como Paulo VI, era que, e a mensagem começa mesmo assim, para homens e mulheres de boa vontade. Portanto, é um apelo à consciência, é um apelo a que as pessoas, os homens e mulheres de boa vontade, aqueles que decidem sobre a vida dos outros, tenham em mente que há uma voz que os apela a isso. E um dos grandes problemas hoje que se coloca, a incidência grande, seja no pontificado todo de Francisco, mas também agora com o Papa Leão, a ideia é, de facto, discutir sobre a questão do desarmamento, né? Porque sabemos que a empresa armamentística consome ingentes somas de dinheiro e a reflexão é que esse dinheiro podia servir se num contexto de paz, esse dinheiro podia servir para materializar questões que têm a ver com a justiça social, que é o grande problema do divário entre os pobres e os ricos. Né? Mas agora aqui já, aproveitando que estamos a terminar, recebo aqui para ver se, com esse ataque agora que a América está a fazer à Venezuela, se de facto não mereceria uma... O que é que acha disso? A Venezuela está a dizer que é uma agressão. Eu condeno essa agressão. É uma agressão norte-americana. Eu pessoalmente também condeno, porque, aliás, existem no Concerto das Nações, existem regras, existem pactos, e um deles é o respeito à soberania alheia, né? Eu acho que, por qualquer motivação que exista, eu acho que o ataque estrangeiro a uma nação, a uma outra nação, não pode, por nenhuma maneira, ser legitimado. Eu também. Só para ouvir. Pode. Estamos a ficar sem tempo. Eu condeno a agressão à República Bolivariana da Venezuela. E, como disse o Dr. Domingos das Neves, existe um quadro internacional do tratamento dos problemas internacionais. E se é um problema que decorre dos processos eleitorais, este problema é um problema interno da República da Venezuela. E condenamos veementemente esse ataque imperialista à República Bolivariana da Venezuela. Por todos os motivos evocados por todos os motivos que, a nosso ver, não colhe. Cabaça, temos aqui então... Sim, começaria por aí e depois pode falar um pouco do Mundial da Paz. Estou de acordo com os colegas, porque a guerra não importa se é um país que atacou outro. A guerra não faz bem a qualquer nação. Porque podem tentar visar Maduro, mas a população sofre. Sim, a população é que sofre. Eu acho que tem de se encontrar aí um ponto de equilíbrio para a resolução desses conflitos. Primeiro é que os Estados são soberanos. Se houve ou não, portanto, batota aqui no nosso bom português, ao nível de pleito eleitoral, se as pessoas estão descontentes, deve ser resolvido internamente, dentro das instituições, e não avançar para conflitos, né? João Pinto, também seria pouco prudente
se não tivesse a mesma opinião que os colegas, porque o facto de uma ser potência e outra menos potência não quer significar que devam sempre violar a soberania do Estado, porque se hoje aconteceu, está a acontecer ali, amanhã pode acontecer num outro país. Isso tem de se reprovar no completo. O Trump dizia, inclusive, que se tratava para bloquear o transporte de droga para os Estados Unidos. Não, bloquear só agora, acho essa é conversa para justificar. Mas há que percebermos o seguinte, João Pinto, nós temos de passar a tirar lições sobre esses conflitos. Temos de trabalhar mais no sentido de que os conflitos que estão a acontecer hoje ali não venham para a nossa realidade. Estamos a falar a realidade a nível da África. No fundo, João Pinto, temos de reprovar e tanto orar ou que para que se restaure a segurança naquele país no mais curto espaço de tempo, porque morrem crianças, morrem pessoas que nada têm a ver com os conflitos ou as querelas políticas. Adentrando concretamente no Dia da Paz, João Pinto, a grande maioria das discussões sobre a paz, nós estamos a falar do calar das armas, mas nós temos outra guerra, que é a guerra do estômago. Portanto, os cidadãos com fome, naturalmente, estão em guerra, né? Mas quando discutimos paz, e nem era essa a visão do Papa, não foi essa a visão do Papa, única e exclusiva, calar das armas, mas também da justiça social. Porque, João Pinto, resolvido o problema da justiça social, dificilmente as outras potências instigam conflitos nos nossos países, porque se nós estamos bem, não vamos aceitar orientações em sentido contrário. No fundo, João Pinto, é uma data muito bem pensada, e mais uma vez pela Igreja Católica, e também não vi aqui a nível interno grandes comemorações, grandes atividades com relação a essa data. Mas nós também vamos um pouquinho para frente, disse muito bem o Dr. Pinheiro, nós temos um Dia da Paz, que é o 4 de abril, né? Que também é a minha data de aniversário. Olha, passamos imagens agora sobre os bombardeamentos na Venezuela. Portanto, vamos aguardar, João Pinto, que efetivamente haja paz em todo o mundo, porque as guerras não abonam tanto a nenhum Estado desenvolve quando está em conflitos, né? Pois é, então, uma série de explosões que atinge Caracas, a capital da Venezuela, foi de madrugada, pouco depois do governo da Venezuela afirmar que o país foi alvo de uma agressão militar dos Estados Unidos. E um pouco depois também do presidente americano, Donald Trump, ter confirmado o ataque e afirmou que capturou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. São as informações das agências internacionais mais próximas da Venezuela mas quando vem de Trump nunca se sabe, né? Às vezes as coisas ainda não acontecerem, é como se já tivessem acontecido. Mas, portanto, as imagens do bombardeamento são aí, são reais. Sim, mas também, João Pedro, só um aporte rápido, mas também não é tudo bonito para a Venezuela ou para Nicolás Maduro, né? Porque houve sinais da grande avalanche populacional que não estava de acordo com a sua permanência no poder. Os líderes também têm de fazer leitura das questões, dos fenômenos sociais para não forçarem os conflitos. Penso eu que Nicolás Maduro já devia ter abandonado o poder há bastante tempo, a olhar para aquilo que é uma coisa é ser eleito e outra coisa é ter legitimidade para governar, porque quem dá legitimidade é o povo, por via da avaliação que faz sobre aquilo que é a governação, né? Ele também teve mais de 70% dos votos. Quer falar também da Venezuela? Pronto, na verdade a minha reflexão vai um pouco sobre a afirmação do presidente norte-americano que capturou o presidente da Venezuela, não é? Que é uma quando na verdade é uma mera contradição quando nos últimos tempos o presidente norte-americano tem estado a desdobrar iniciativas, não é, que visam a consolidação da paz na Ucrânia, no leste da República Democrática do Congo, no Médio Oriente, mas que agora vê-se envolvido numa situação. São os paradoxos da política, não é? que temos, seria o caminho da paz que ele tem estado a buscar por via diplomática, que deveria também ser usado para com a Venezuela. Ok. Há pouco, quando falávamos desta matéria, é mais ou menos
em duas circunstâncias que aqui estamos a falar. Essa é a matéria internacional hoje que vai certamente estar nas redações, este ataque a Caracas, a capital da Venezuela. Vamos atualizando no decorrer da nossa emissão, mas voltando, porque eu acordei quando falava do Dia Mundial da Paz, né? Portanto, não tinha concluído. Não é que não tivesse concluído, acho que sim. Mas eu estava só a dizer, e eu que concluo depois do Dr. Cabaça, que a questão da justiça social é premente para a materialização, digamos assim, da paz, porque, no fundo, é o que estabiliza o bem comum, não é? E o que falta é exatamente isso. Eu acho que o grande problema hoje que o mundo se coloca é discutir sobre a necessidade urgente de processos de desarmamento. E desarmamento, estamos a falar de desativar empresas bélicas, porque sabemos que, de facto, as empresas bélicas não trazem absolutamente nenhum benefício para o mundo. Mas são trilionárias, não é? Pois, então, esses recursos financeiros que circulam pelas empresas bélicas, se falarmos de desarmamento, elas revertem-se para questões de justiça social em países até como a Venezuela, é um país rico em petróleo, mas é tão pobre quanto nós, ou pior até se calhar, em alguns casos. E isso é exatamente por causa dos problemas das injustiças sociais. Quer dizer, a não distribuição das riquezas aos seus cidadãos faz com que se criem instabilidades dessa natureza. Então, eu acho que um dos elementos cruciais, exatamente, que nos colocam a refletir no Dia Mundial da Paz, na Jornada Mundial da Paz, é exatamente isto, né? Quer dizer, o divário entre os pobres ricos, que passa pelas injustiças sociais, e a necessidade da redistribuição da riqueza equa entre os cidadãos. Pois é, então, aqui voltamos outra vez à questão da Venezuela. É só para dizer que a Venezuela é um país que foi vítima de sanções. Pois, mas como, olha, eu tenho aqui alguns dados que a pressão sobre o governo venezuelano começou em agosto, quando os Estados Unidos levaram para 50 milhões de dólares e recompensa por informações que levassem à prisão de Nicolás Maduro. Sim, todas essas questões existem, mas o subfundo, na verdade, o que está em causa na Venezuela é o 20% das reservas de petróleo comprovadas. Não é o problema de Nicolás Maduro, nem é um problema político. Quer dizer que os americanos querem o petróleo da Venezuela? Os americanos querem o petróleo da Venezuela e querem remover... Para isso entrariam todos os países que têm mas fizeram isso com Saddam Hussein, fizeram isso com o presidente líbio, o coronel Gaddafi. Eu acho que não, e na América Latina... É a pressão popular. Não, são opiniões. A minha opinião é que os americanos querem controlar a reserva de petróleo da Venezuela. Tal como fizeram no Iraque, querem fazer no Irão, como fizeram com o coronel Muammar el-Gaddafi. Portanto, o que estamos a ver aqui é mais uma os países têm que ser dóceis às políticas efetivamente. Energéticas. É isso que... Aliás, a ditadura de Monroe diz que a América Latina é pátio traseiro dos Estados Unidos. E lamento que esse ataque à Venezuela vai elevar a tensão na América Latina e nas Caraíbas, porque, na verdade, quando os Estados Unidos está a atacar a Venezuela, também quer cortar os apoios a Cuba. E isto vai ser uma questão muito complexa nos próximos dias, esperemos. Quer dizer, vai ter uma consequência em cascata? Vai ter uma consequência em cascata, porque vamos aguardar o que vai acontecer, porque também, com esse mesmo pretexto, vai querer entrar na Colômbia. Portanto, vamos assistir aqui um clima, um aumento de tensões muito elevadas, e as lideranças mundiais lhes é solicitada maior contenção, porque os problemas na América Latina são antigos. Os Estados Unidos quase que derrubou a maior parte dos governos latino-americanos no século XX.
desde a derrubo do Jacob Arbenz na Guatemala por causa dos problemas da terra das bananas, até aos ataques do derrubo do presidente brasileiro. Portanto, na América Latina, praticamente, os Estados Unidos têm aquilo como seu quintal. E Domingos das Neves, como dizia há pouco, e Cabaça, Bambi, como dizia há pouco o Pinheiro, está aqui uma afirmação do The New York Times, dizendo que os Estados Unidos têm interesse em assumir o controle das reservas de petróleo venezuelanas, consideradas as maiores do mundo. Doutor Cabaça, não sou eu, o New York Times. Não, mas isso é informação, isso é como o TPA dizer alguma coisa, isso é um órgão de comunicação, é normal. Portanto, esse é um dado que de facto muita gente não sabe, é que a Venezuela tem das maiores reservas de petróleo do mundo, né? A maior comprovada no mundo. Mas, João Pinto, a questão, em minha opinião, não é por conta do petróleo. Nicolás Maduro é um presidente muito contestado pela grande maioria dos cidadãos. Não é por ser anti-americano? Não, acho que não. É preciso dizer isso. Não é a primeira vez que a população reclama sobre aquilo que é a governação de Nicolás Maduro. E é público, todos nós assistimos. Provavelmente terá tido alguma questão relacionada com petróleo, essa é uma outra conversa, mas quando se governa bem, João Pinto, por essa altura, seria a população venezuelana a dizer a Trump: nós queremos o nosso presidente, uma vez que disse que conseguiu capturar. Não, mas a população, a grande maioria, está feliz com essa captura de Nicolás Maduro. Há que tirarmos aqui exemplo para os nossos líderes africanos, sobretudo. Os líderes têm de fazer tudo no sentido de granjearem a simpatia, a amizade do povo, porque no final das contas quem defende os líderes são as populações, né? E Nicolás Maduro, infelizmente, não está a ser defendido pelo seu próprio povo. O coronel Gaddafi pagava até renda de casa dos cidadãos, de todos os seus cidadãos. E o coronel Gaddafi foi derrubado e assassinado selvaticamente sob os auspícios das nações. Não é outra realidade, doutor. É uma realidade nossa aqui em África, sob os auspícios dos países ocidentais. Portanto, nós vimos doutor, como é que um chefe de Estado, foi morto em asta pública. Doutor Pinheiro, desculpa, isso é como um chefe de família, um pai, né? Por exemplo, aparece um grupo de cidadãos na casa do pai e os filhos deixarem com que o pai seja levado por esse cidadão. Se for um pai, naturalmente que os filhos vão lutar para que o pai não saia daí. O que estamos a dizer aqui, Nicolás Maduro, nós reprovamos a intervenção dos Estados Unidos naquele país e reprovamos no completo, mas é preciso dizer que Nicolás Maduro não goza de simpatia da grande maioria da população venezuelana. Não sei, porque, doutor Cabaça, é assim, nós não temos estatísticas que nos provam isso. Não, doutor, não tem. Nós não temos estatística. Nós não temos estatística. Não, às vezes os níveis, a comunicação social de certos países também trabalham para infundir essa campanha negativa. A bocado trabalha. Não, é americano. É um jornal americano. E está a dizer que o seu país atacou a Venezuela porque pretende acaparar-se dos 20% da reserva mundial de petróleo. Portanto, essa notícia me parece que tem mais fidúcia que a informação que vocês têm sobre a popularidade do presidente Nicolás Maduro. Não digas isso. Mas o doutor Pinheiro sabe que, portanto, inclusive o Parlamento havia colocado um presidente, não sei como se Juan Guaidó. Juan Guaidó. Juan Guaidó. Depois houve essa história que recebeu agora o Prémio Nobel da Paz, né? Machado, que situações que davam conta que ela estava praticamente no taco a taco com Maduro prendeu, porque há umas situações internas que também concordam. Lógico, há também situações bastante complexas, mas também é necessário dizer que as forças da direita internacional se mobilizaram para demover um governo da Venezuela, que é necessário dizer que esse partido do Nicolás Maduro já está no poder há algum tempo. Sim, desde Hugo Chávez. E esse é um partido que tem feito uma política de integração latino-americana.
e de apoiar também muitos setores latino-americanos de esquerda, coisa que os Estados Unidos não deseja. E, fundamentalmente, também por apoiar um país que está bloqueado há mais de 60 anos por os Estados Unidos, que é Cuba. Portanto, no fundo, os Estados Unidos pretendem acaparar-se dessas reservas e também retirar a retaguarda de fornecimento de hidrocarbonetos a um país... Mas, Dr. Pinheiro, um país com 20% das reservas de petróleo do mundo e a população passa mal. Mas porque os Estados Unidos bloqueou. Os Estados Unidos bloqueou. Não bloquearam. Eles não bloquearam a Venezuela. Na Venezuela a produção de petróleo é baixa. Na Venezuela a produção de petróleo é baixa. E os Estados Unidos... As empresas americanas saíram. Sim, porque as políticas, portanto, as empresas americanas saíram da Venezuela. E, por outro lado, os Estados Unidos e seus aliados ficaram com as reservas de ouro e os depósitos da Venezuela nos bancos internacionais. Também. Portanto, é necessário ver que o governo da Venezuela, o Estado venezuelano, é um Estado bloqueado nesta altura. Não, portanto, são as medidas para que a população se revoltasse contra o partido e o governo do presidente Nicolás Maduro. Vamos esperar e fazer fé que não aconteça como noutros teatros e se caso se efetive. Panamá, né? Noriega foi capturado pelo... Pois, então que haja de facto uma melhoria significativa da vida dos venezuelanos e que não se transforme num barril de pólvora, numa casa sem dono, não é? Tal como depois vimos como aconteceu na Líbia, não é? Quer dizer, a Líbia tornou-se pior depois do processo da invasão. Eu tenho que perguntar ao Mabululo, né? Porque ele vive lá, não se tornou tão pior assim. Na Líbia, o Iraque ficou... não sei se é tão pior assim. Mas, Domingos das Neves, a potência americana, eles quando querem fazem mesmo, e principalmente na América Latina, né? Porque os sinais começaram com bombardeamento daqueles barcos, a dizer que levavam cocaína, depois começaram a apreender os petroleiros, que deixaram de respeitar completamente a Venezuela. Infelizmente, é um problema que não acontece só com a Venezuela. No início da minha intervenção anterior eu estava a dizer que a necessidade de os Estados observarem os pactos e os tratados que existem e um deles é o respeito à soberania alheia. Mas a soberania alheia às vezes nos nossos Estados, quer dizer, eu não estou... O problema no que acontece na Venezuela, em parte, que a questão da insatisfação popular pode ser um alívio que cria a justificação, como é o que acontece nesse caso, para uma invasão como é o que está a acontecer agora, né? Quer dizer, depois existem os subterfúgios aos aspectos do contrabando de petróleo, a luta contra os traficantes de cocaína e outras coisas outros elementos que vão surgindo depois. Mas, no fundo, o que acontece é exatamente isso, quer dizer, parte disto vem da questão da insatisfação popular, que, uma vez que se registra isso, dá aso a essa, digamos, essa hegemonia americana. Infelizmente, a América é uma das maiores potências do mundo, e hoje vai se afirmando como querer fazer o que quiser pelos cantos do mundo. Eu acho que isso só vai criar ainda mais um desequilíbrio mundial naquilo que é a tentativa da estabilidade, do concerto no respeito às nações. Okay. Eu acho que é uma pena que as Nações Unidas tenham tão pouco peso no mundo, porque, aliás, um dos grandes contribuintes, lá está, é os Estados Unidos. E
sente-se incapaz até de chamar a ordem, a atenção aos Estados Unidos sobre situações como a que está a acontecer agora na Venezuela. Muito bem, então, caros amigos, este é o cenário internacional que nós temos, a invasão americana à Venezuela, bombardeamentos durante a madrugada em Caracas, a capital daquele país. O Donald Trump, inclusive, já vai dizendo que terá capturado Nicolás Maduro. As notícias vão continuar, vão seguir, esperando e, portanto, vamos consultando e vendo de outros canais como é que vai evoluir a situação na Venezuela. A vocês os quatro, muito obrigado, de bom funge. Sou aqui ter também uma palavrinha, né, por conta do falecimento de Dom Xingu e a Rombo, né, na Namíbia. E então, até o próximo sábado. Bom 2026. Igualmente. Caros telespectadores, um grande abraço. Até para a semana.